Olá pessoal, vamos para a próxima semana aí do nosso curso. Nessa aula agora eu vou apresentar para vocês dos principais frameworks que a gente tem aí para trabalhar com interface gráfica na, na web, que é o Bootstrap. Então, primeiramente eu vou entrar aqui no site do Bootstrap. Basta você jogar aqui no Google Bootstrap, aqui vai ser a primeira opção aqui, vocês já vão encontrar, esse aqui ó, getbootstrap.com. No caso, ele é um framework para poder auxiliar a gente a construção de sites que têm características de serem responsivas. Então, facilita para a gente poder fazer o desenvolvimento dos nossos websites aí, e além disso ainda traz alguns recursos bem interessantes aí para a gente. Se vocês entrarem aqui na página aqui, vocês vão ver que tem algumas partes de exemplos aqui, mostrando alguns sites que são criados aí. Vocês podem ver que é bastante semelhante com a maioria das interfaces que a gente já tem hoje em dia aí na web. Então a gente vai estar trabalhando com o Bootstrap aí para poder estar criando aí as nossas interfaces. Principalmente o nosso foco principal aqui é trabalhar com a parte de criação de formulários e tabelas, para que a gente consiga posteriormente, então no próximo módulo, construir formulários que vão vir para os nossos web sistemas que a gente vai estar criando. Então eu vou vir aqui, entrei no site do Bootstrap, eu vou precisar de baixar essa biblioteca. Então eu vou vir aqui, vou clicar em Download, e aí eu já vou baixar essa versão aqui, ó, Compiled CSS e JavaScript compilado. No nosso caso, a gente vai trabalhar só com a parte do JavaScript, então a parte do CSS nem tem problema, só a parte do CSS, quer dizer, a parte do JavaScript a gente vai ignorar. Quando vocês baixarem, vai ser um arquivo zipado que vai ter duas pastinhas, tá vendo? O CSS e o JavaScript. Nós vamos trabalhar só com a CSS aqui e nós vamos pegar apenas esse primeiro arquivo aqui, que é o principal, bootstrap.css. Ele vai ser o único que vai ser importante aqui para a gente poder estar trabalhando com os nossos sites. E aí agora, o que a gente vai fazer? Eu vou estar construindo um formulário que a gente vai trabalhar primeiro a construção dele normal e posteriormente a gente vai aplicar o Bootstrap sobre ele para a gente ver a diferença de estilização. Então, vou vir aqui, vou criar aqui no bloco de notas um novo documento. Beleza? Eu vou estar criando uma pastinha aqui, só para eu poder estar trabalhando. Dentro de documentos aqui, eu vou criar uma pastinha aqui, vou chamar ele aqui de projeto Bootstrap. E dentro dessa aqui que eu vou estar salvando os nossos arquivos aqui. Então a primeira coisa, já vou vir aqui, vou salvar lá dentro aqui em documentos, projeto Bootstrap. Vou chamar ela aqui de index.html. E aí nós vamos começar aqui a criar doctype HTML, HTML. Vamos fazer aquele básico lá. Head, title, e vamos criar o nosso body aí. Além disso, lá na nossa pastinha, eu já vou vir aqui, vou criar uma pasta CSS. E aí dentro dessa pasta CSS, nós vamos colocar aquele nosso arquivo do Bootstrap. Então, eu vou pegar ele aqui, já vou extrair ele aqui para dentro da minha pasta. Então, dentro da pasta CSS, a gente vai incluir o nosso arquivo Bootstrap. E eu vou vir aqui, vou fazer a importação dele aqui. Link rel, aí eu vou chamar ele aqui de... Não, no primeiro vamos fazer o formulário sem a importação, e aí depois a gente vê qual que é a diferença quando a gente aplicar a formatação, a estilização. Então, vou vir aqui, vou começar a criar o meu formulário aqui. E vamos fazer a construção daqui de um formulário bem simples. Imagina que a gente vai estar cadastrando nome, e-mail e telefone de uma pessoa. Então, vou vir aqui, vou criar um label, nome. Cada label aqui, eu vou criar ele dentro de uma div, só por questão de organização e para quebrar a linha. Então, label nome e aí um input type text, ou seja, um input de texto, name dela, nome também. Aí vou fazer a mesma coisa aqui, uma segunda div label. Aí a gente vai colocar o telefone. E por último, uma div para o e-mail.
Eu vou colocar aqui o input type e-mail, para ele já definir que esse input aqui é um input de e-mail também. Isso aqui é interessante, porque quando estiver acessando, por exemplo, no celular, aí vai aparecer apenas o símbolo de arroba lá no teclado e etc. Se eu abrir aqui o nosso projeto agora, está criado o nosso formulário aí, né? Tem 3 campos só, nome, telefone e e-mail. Antes eu vou vir aqui, eu vou pôr um H1 aqui, só um título aqui, formulário. Então, vai estar aqui o nosso formulário, nome, telefone e e-mail. Agora, nós vamos começar a aplicar a estilização nesse formulário. Então, vou vir aqui dentro do meu Bootstrap aqui e já vou começar. Aí eu iria criar meu CSS e tal. Como a gente vai estar trabalhando com o Bootstrap, vou vir aqui e vou criar a minha importação. Então, vou vir aqui no link help style sheet ref, ou seja, qual que é o arquivo que está dentro da pasta css bootstrap.css. Então, dessa forma aqui, eu estou importando meu arquivo, que é um arquivo de style sheet, ou seja, um arquivo de CSS. Se eu vier aqui e atualizar, vocês já vão ver que já vai mudar a estilização aqui, porque a gente vai estar, já aplicou a estilização do CSS, ele já trouxe para a gente alguns estilos padrão. Mas aqui ainda está bem desorganizado, e é o que a gente vai estar fazendo agora, é organizando o nosso formulário aqui. Primeira coisa que é importante entender todos os nossos formulários aqui, todo o nosso conteúdo da página, para ele que ele consiga garantir que ele esteja na característica de ser responsivo, ele precisa estar dentro de uma div que é definida, no caso, pelo framework do Bootstrap, e essa div, ela é a div principal que a gente chama no site, que a gente chama ela de container. Ou seja, dentro dessa div, todo o conteúdo que tiver lá dentro vai se adequar ao tamanho de tela que a gente está trabalhando. Então, a gente precisa de automaticamente colocar todo o nosso conteúdo do nosso formulário dentro dessa div. Então, vou vir aqui ó, e colocar div. E aí, como que eu sei? Eu posso vir aqui, igual aqui embaixo eu criei uma div qualquer, criei aqui um formulário. Como que eu sei que essa vai ser a minha div de container? Vai ser justamente pela definição de classe dela. Então, o Bootstrap nada mais é do que um conjunto de classes que ele traz para a gente poder estilizar. E aí, para a gente poder conseguir aproveitar ao máximo, todo o nosso conteúdo tem que estar dentro desse container. Então, para mim vir aqui e criar o container, eu vou criar uma div e eu vou chamar a class dela de container. Então, a partir do momento que eu colocar essa div class container, e aí no caso eu vou colocar todo o meu formulário dentro dele, se eu atualizar a minha página aqui, vocês já vão ver que já vai mudar, porque ele vai ficar com a área aqui do lado, vazia. Por quê? Porque esse formulário aqui, ele já vai tentar se adequar em qualquer tamanho de interface que a gente crie ele. Se eu diminuísse o tamanho dessa tela, você iria vendo que ele iria se deslocando e adaptando para esse mesmo tamanho ali, independente de qual tamanho de tela que a gente está trabalhando. Então, essa é a característica principal da responsividade. Então, a parte principal que quando a gente quer trabalhar com Bootstrap, é colocar o nosso conteúdo dentro do container. E aí, a partir desse momento, quando a gente coloca o nosso conteúdo aqui no container, o que a gente está fazendo é determinando que todos os elementos vão estar aparecendo com a questão de responsividade do formulário. Agora, um segundo ponto que é bastante importante no formulário é o conceito de grids. O que é o conceito desse grid? O Bootstrap, quando ele vai trabalhar, o que ele vai pensar? Ele vai pegar a sua página e aí, para a gente poder conseguir dispor os elementos de forma uniforme, de forma elegante, ele vai dividir a sua página como se fosse uma grande tabela. E essa tabela é o nosso que a gente chama de grid. Então, essa tabela, imagine que essa disposição, apesar de não ficar nítida para a gente, ela fica bem nítida quando a gente vai aplicando a construção do grid. Então, o que ele faz? Ele pega a sua tela e divide ela em 12 colunas. 12 colunas. Então, esse número é de 12, no caso, eu acredito que pela disponibilidade do tamanho de tela, eles viram e dividiram e achou interessante que você trabalhasse com 12 colunas. Então, é como se você trabalhasse aqui na sua tela com 12 colunas. E aí você consegue, dentro dessas 12 colunas, você consegue dividir elas de várias formas. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui o Excel para ficar mais claro de vocês entenderem. Imagina que ele vem aqui e define que são as 12 colunas aqui. Eu vou numerar aqui até o 12. 1, 2, 3, 12. Então, essas aqui são as nossas 12 colunas. Então, imagina que a sua tela ela foi dividida nessas 12 colunas aqui.
E aí você consegue pegar, por exemplo, um determinado elemento, pode ser um input, pode ser o que for, e falar, eu quero que esse elemento fique nessa primeira região aqui. Então você consegue vir aqui e falar, eu quero que ele ocupe essas primeiras quatro colunas aqui. Depois você pode vir aqui e falar assim, o meu segundo elemento eu quero que fique nessa região que ocupe só 3. Eu posso vir lá e definir que eu quero que ele ocupe as próximas 3. E aí depois aqui no final eu posso vir e definir que eu quero que eu ocupe mais 4. E dividir a minha tela como se fossem 12 espaços distintos. Aí o que aconteceria, por exemplo, se eu quisesse aqui no final colocasse mais 3 espaços? Por exemplo, vamos supor que eu quisesse fazer isso aqui. O Bootstrap ia reconhecer que isso aqui ia extrapolar o limite dos 12 e já ia automaticamente jogar aqui para baixo. Mesmo que tivesse sobrando um aqui, ele ia jogar as 3 que estão aqui para baixo. E aí ele ia fazendo isso. Eu quero pegar agora mais 6 colunas. Então ele vinha aqui e pegava mais 6. Agora eu quero pegar mais 3. Então ele viria aqui e pegava mais 3. E assim por diante, ele iria dispondo os elementos dentro dessa grid. Então, a partir do momento que a gente trabalha, fica bem simples da gente fazer essa construção dos elementos. E para que isso é interessante? Eu não quero que esse formulário fique aqui um embaixo do outro. Eu posso querer colocar primeiro o nome, aí logo na frente dele o telefone, logo na frente dele o e-mail. E aí a gente consegue trabalhar com essa grid dessa forma, organizando os nossos elementos assim. Então, eu vou vir aqui, o que eu vou fazer? Dentro do meu formulário aqui, para eu poder trabalhar com o grid, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou definir a classe. Essa classe ela vai ser a classe de row, que é a classe de coluna, de linha, que vai determinar que a gente coloca os nossos grids. E aí dentro de cada uma das minhas, eu vou tirar esse H1 aqui para fora, porque ele eu quero que ele seja inteiro. Então eu vou deixar aqui minha row aqui definida. E aí dentro dessas divs agora, a gente vai vir aqui e vai estar definindo quais são as classes que a gente quer que pertençam. Então imagina o seguinte, eu vim aqui e vou vir aqui nessa minha div e vou vir aqui e quero disponibilizar para ela, vamos supor que sejam 4 espaços. Então vou vir aqui, div class call, ou seja, é uma coluna, tracinho, quantos espaços que eu quero que ela disponibilize. No caso, 4. Aí imagina aqui para o meu telefone eu quero disponibilizar 4 também. Class call 4. E no e-mail a mesma coisa. Class call 4. Dessa forma, o que eu estou fazendo? Eu estou falando que para essa primeira eu vou disponibilizar 4 espaços, para essa segunda mais 4 espaços e para essa terceira mais 4 espaços. Se eu vier aqui atualizar a minha página, observa, agora a gente está dividido como se fossem 3 tabelas de 4 espaços cada uma. Então aqui tem a primeira, a segunda e a terceira. E é nisso aqui eu posso vir e colocar o tamanho que eu quiser. Eu não quero 4, 4, 4. Eu quero, por exemplo, 5, 3, 3. Eu posso vir aqui e definir 5, 3, 3. Se eu atualizar a página, a nome ficou maior e as outras ficaram menores. Eu não quero seja, por exemplo, 6, 4, 4. Se eu vier aqui, 6, 4, 4, o que acontece? 6 mais 4, 10. Com 4, 14. Ele vai estourar o limite dos 12, igual eu comentei. Aí ele vai vir aqui para a linha de baixo. Essa disposição a gente determina aqui de acordo com a forma que a gente quiser. Ok? E por último, uma outra coisa que a gente consegue vir aqui colocar para deixar os nossos campos mais estilosos é vir aqui dentro da minha classe, dos meus inputs, e também vou colocar uma classe que a gente chama de classe Form Control, que ela vai organizar os nossos campos de maneira melhor. Então eu vou vir aqui e vou pôr em todos os meus formulários, os meus inputs, vou pôr aqui a classe Form Control. Quando eu vier aqui e colocar só no nome, observa, ele já vai vir e já vai colocar a minha input embaixo e ocupando todo o tamanho da minha div. Se ele tiver com tamanho 6, vai ser de 6. Se ele tiver com tamanho de 3, vai ser de 3 e assim por diante. E eu vou fazer isso, a mesma coisa para todos os nossos formulários. Então, se eu vier aqui agora, tá vendo? 6, aí depois o outro aqui, 4, depois 4. No meu caso, eu quero deixar tudo numa linha só. Então, eu vou pôr aqui, vou pôr 4, 3 e 3. Aí eu vou vir aqui e ele já vai estar disponível para mim com tamanho 4, 3 e 3 e sobrando 2 aqui no final. Ok? Então essa parte de estilização inicial e o grid a gente finaliza por aqui. Na próxima aula a gente vai estar falando a respeito de botões e tabelas. Então até a próxima.